Queridos ouvintes, primeiramente, eu agradeço a Deus, nós somos gratos a Deus por essa oportunidade que Deus nos deu. A gente está cultuando ao Senhor aqui nesse lugar, porque como foi falado aqui, Jesus é o Rei e reina em todo o seu domínio, e o seu domínio é sobre tudo. Mas, queridos ouvintes, que ouviram a palavra de Deus, cada um de vocês que estão nas suas casas nessa tarde, eu quero dizer para vocês que a alma de vocês é muito valiosa, que a vida de vocês é muito preciosa. Primeiramente, eu quero dizer a respeito do nosso propósito de estarmos aqui nessa tarde. Qual é a nossa intenção? Primeiramente, a palavra de Deus diz assim: ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando algum lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. O propósito foi esse, ser enviado por Deus, para falar com sinceridade a palavra de Deus. Segundo, eu quero ler o que Jesus disse. João 8, a palavra diz assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhe responderam: somos descendência de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo a verdade, todo aquele que vive pecando. Desliga, cara. E aí Jesus disse assim: eles disseram, somos descendência de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E por fim, queridos ouvintes, Jesus disse assim: quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus o Pai. Amém. Glória a Deus. Jesus disse: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai dele, colocou o seu selo de aprovação. Então perguntaram-lhe: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta: crer naquele que ele enviou. Então perguntaram-lhe: que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná do deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer pães do céu. Declarou-lhes Jesus: digo a verdade, não foi Moisés que deu a vocês pão do céu, mas é meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão.
Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como disse, vocês me viram, mas ainda não creram. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. E Jesus disse: se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem os... Se não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. E por fim, Jesus termina essa palavra dizendo o seguinte: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que tu és o Santo que Deus enviou. O Espírito dá a vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são Espírito e vida. E como eu falei no início, a alma de vocês é valiosa, a vida de vocês é preciosa. Jesus deu a vida dele, morreu, para que eu e você tivéssemos vida. Essa vida que nós temos nesse mundo é só o fôlego de Deus que um dia voltará para ele. Esse corpo que temos é o pó da terra que um dia voltará para ela. Mas a verdadeira vida, como foi falado, somente está em Jesus. E Jesus disse na sua palavra que todo aquele que vier a ele jamais rejeitará. O vazio que você tem na sua alma, a perdição em que você se encontra, o escuro em que você vive, somente só pode ser preenchido. A luz só pode brilhar pela vida de Jesus. Jesus é o caminho que nos tira da perdição em que nós vivemos, que esse mundo nos dá. Jesus é a luz que entra na nossa vida, na nossa casa, e mostra a saída e brilha. Jesus é a cura para toda e qualquer... E assim como foi falado aqui, tudo que a palavra do Senhor diz, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E eu creio também que a igreja crê dessa forma, que a palavra de Deus, ela não voltará vazia quando sai da boca do Senhor e é semeada, e ela é plantada. Você que ouviu a palavra de Deus, não perca mais tempo, mas aproveite a oportunidade que Deus dá a você. Assim como diz a palavra do Senhor, hoje é o dia de ser salvo, hoje é o dia da salvação. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, abençoando a sua casa, abençoando a sua família, abençoando o seu trabalho, em nome de Jesus.